Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena. Tudo bem, pessoal? Começando mais um programa Ico Thomas Show, gravado aqui direto deste palco sagrado, Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. Sabe quem estava ontem nesse palco aqui? Deixa eu me exibir, né? O rei Roberto Carlos estava exatamente aqui, ó. Até dei uma olhada se ele não deixou cair alguma coisinha, algum brinco, alguma caneta que eu pudesse guardar de recordação, mas não deixou nada não. Brincadeiras à parte, hoje o assunto vai ser muito interessante e de suma importância, amigo. Já ouviu falar de revisão tributária, né? E aqui ao meu lado, um grande amigo, um expert nesse assunto, que tem um escritório, olha, eu posso dizer ilibado aqui em Porto Alegre, mas trabalha no Brasil inteiro, que é o escritório Machado Schitz, ó, acertei, Advogados Associados. E está aqui ao meu lado o Dr. Gleison Schitz. Tá certo o Schitz ou tem que mudar um pouco, Dr. Gleison? Tá certo o Schitz, Ico. E fica à vontade com relação ao doutor. Ah, mas é tá. por educação, né? Então... Fica à vontade, né? Então vou chamar de Gleison, que é meu amigo, né? Temos proximidade. Isso quem é do interior tem muito respeito, né, exato, Gleison? Então a gente começa assim, né? Exato, exato. Rapidamente, hein? Tu vem de Cachoeira do Sul, é isso? E mora em Porto Alegre há quanto tempo? Eu quero saber tudo da tua vida. Cachoeira do Sul. Ico, obrigado primeiramente pelo convite. É um grande prazer estar aqui contigo. Eu já acompanho alguns programas, né? Muito obrigado. E até já comentei contigo em algum momento. Muito me honra estar numa cadeira que Clóvis Tramontina já sentou. É verdade, tu sempre comenta nessa entrevista. Uma pessoa icônica. Eu sou um entusiasta do empreendedorismo e aquela empresa ali mostrou o que dá para fazer de maneira muito correta, com muito trabalho, muito suor. Então é um grande prazer. Ico, eu vim de Cachoeira do Sul em 1997, né? Trabalhar na transportadora do pai e por ali fiquei por volta de 4, 5 anos. Né? Quando foi 2001, já fazendo faculdade de Direito, resolvi que precisava ir para a área, né? Tá? Então, resumidamente, passei por algumas bancas de advocacia aqui de Porto Alegre, o que abriu a mente para muitas coisas em termos técnicos e em termos de mercado, em termos de visibilidade, em termos de visão de como um escritório com atuação nacional deve se comportar, de como que se dá essa evolução. Ali tive boas experiências, boas passagens, né? Escritórios que até hoje alguns grandes corporações guardo boas relações. Isso é maravilhoso, que eu acho que a gente durante a vida tem que ir construindo, né, agregando. Então em 2008, 12 de novembro de 2008... Sabe a data? 12 de novembro de 2008, se completa agora 17 anos em 12 de novembro de 2025. Se deu início, após passar por 4 bancos, se deu início ao escritório, né? Aqui em Porto Alegre, e a gente foi subindo o país. Hoje a gente tem sede em Curitiba, São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte, e capilaridade, ou seja, clientes literalmente em todos os estados da federação. Estamos presentes hoje em todo o país mesmo, né? E com grandes anseios aí e um planejamento bastante sólido de expansão. O que me chamou muito a atenção quando eu conheci o Gleison e também o escritório é a seriedade. A gente passou uma tarde conversando, eu acompanhei o trabalho ali no Machado Schitz e fiquei realmente encantado com tudo que envolve. Tanto é que quando estou passando ali por perto, vou lá tomar um café, porque o lugar é lindo, dá para fazer um happy hour. Eu preciso de um happy hour lá o dia também, né, Gleison? E quando se fala em revisão tributária, incrível esse assunto que está se falando muito hoje em dia, é importante a empresa procurar profissionais
sérios para fazer, porque é um assunto sério, né? Estão falando bastante disso hoje em dia, né, Gleison? Por quê? Ico, é muito sério, tá? Uma escolha inadequada da forma de tributação, hoje nós temos aí no país lucro real, lucro presumido e simples nacional, uma escolha inadequada, ela pode levar a empresa à geração de passivos muitas vezes impagáveis. Por quê? Porque eu estou gerando uma tributação sem ter a proporcionalidade do faturamento. Pelo erro na busca, pelo erro na escolha errada de para que lado eu vou em termos de planejamento tributário, eu posso ter um faturamento que não suporte o pagamento do tributo. E o governo não faz essa avaliação. Se tu estás tendo margem de lucro suficiente para pagar o teu faturamento. E aí a gente entra na escolha adequada do regime, isso é essencial, porque tu pode te deparar com uma empresa faturando com clientes e daqui a um pouco gerando um passivo enorme. E a revisão tributária que tu falaste, ela proporciona olhar os últimos 5 anos da tributação da empresa. Todo tributo pago a maior ou inadequado, ele pode ser revisado e recuperado. Né? Aqui estamos falando de todos os tributos que temos hoje no mercado brasileiro. PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI, ICMS, INSS, e aqui eu falei 5% só. Né? A gama, a Bíblia é grande. Né? Então, em especial empresas com tributação pelo lucro real, normalmente tem algum lançamento equivocado, que não necessariamente é uma falta de conhecimento da área contábil e fiscal da empresa, mas tem um lançamento equivocado que gera o pagamento a maior, gera uma onerosidade na tributação da empresa. Então, eu sempre procuro criar cultura junto a clientes que esta revisão tributária ela é uma ferramenta da gestão global da empresa. O que é isso? Não se tem lá na indústria o chefe de produção, na fábrica, que está o tempo todo buscando trazer mais eficiência no processo para que mais se produza com menos custo? Isso é eficiência. A própria energia elétrica, a própria eficiência comercial, tu tem várias áreas dentro da empresa. Se elas não tiverem em sintonia de eficiência, algum problema se tem. Eu tenho uma bela produção, mas o meu comercial não vende. Eu tenho um belo comercial, mas o meu operacional não entrega. A mesma forma é a carga tributária. Não é notório hoje que nós temos entre 35% e 45% de carga tributária em cima da operação de uma empresa? Então, como deixar de olhar esta que é um aspecto extremamente pesado no teu custo global? Então, a recuperação tributária, a revisão tributária, a gestão tributária, ela, se não olhada, muitas vezes pode ser algo bastante nevrálgico dentro da operação. Né? Depois, ver os clientes ali felizes, aliviados, alegria estampada no rosto depois de um trabalho, deve ser algo revigorante para vocês, né? Eu sempre comento, né, em especial com o time, com a equipe, que a gente não está entregando só números, né? A gente está entregando muitas vezes a competitividade, né, frente aos concorrentes, entregando valor agregado e maior eficiência do negócio. A cada década que se passou, as margens das empresas foram se tornando cada vez menores. Isso é geral. Difícil uma empresa estar sozinha no mercado hoje, que ela tenha a facilidade de ter grandes margens de lucro a ponto de poder desperdiçar recursos. Né? Então, quando a gente entrega o trabalho, e aí eu faço um pouco parte do que tu colocaste no início, da seriedade que a gente busca ter e tal,
isso é uma preocupação muito grande. Entregar conhecimento e entregar franqueza para o cliente. Hoje, e já de alguns anos, se vê de tudo no mercado. Assim como na consultoria tributária, assim como na engenharia, assim como na medicina, tem trabalhos alto nível e tem trabalhos medianos ou até medíocres alguns. Tá? Exatamente. A nossa preocupação é entrar para dentro do cliente e nos tornarmos parceiros confiáveis. Isso é o que nos importa. Dá trabalho? Dá muito trabalho, porque tu tem que ter disposição para estudar, disposição para atender o cliente, preocupação com ele, ou seja, viver com ele o negócio dele. E isso demanda tempo, né? Demanda tempo, energia, trabalho, estresse, né? Mas a gente não abre mão, né? Ou se atua assim, ou a Machado Chits atua assim, ou entregando algo vulnerável não entendemos que é o caminho, né? Quanto tempo demora? Claro, cada caso é um caso, né, Gleison? Mas quanto tempo em média demora uma revisão tributária de uma empresa? A gente coloca em contrato, né, 90 dias. 90 dias? Eu achei que fosse até mais demorado. 90 dias, né? Rápido, viu? Tem algumas empresas de muito grande porte que muitas vezes pode demorar 6 meses, 9 meses, porque a operação realmente é muito fora da curva e até a capturação de dados, de informações, acaba sendo um pouquinho mais complexa. Mas, normalmente, em 70 dias, 80 dias, a gente já está sentando com o cliente para apresentar a entrega do trabalho, né? Que a gente se utiliza muito da tecnologia, todavia eu sempre coloco de maneira muito clara, a tecnologia é uma ferramenta meio para nós atingirmos o fim. O detalhe está no olhar para a empresa, conhecer a empresa, termos na nossa equipe analistas fiscais muito sênior e com uma experiência larga, que vai fazer o diferencial do que nós estaremos apresentando e gerando um grande debate técnico com o cliente, é isso que ele quer. Então a gente normalmente no dia de uma apresentação de um relatório fiscal, de revisão fiscal, estarão na empresa lá financeiro, fiscal, contábil, RH, é um comitê que está lá no cliente e a gente precisa chegar muito bem preparado, muito bem embasado para corresponder à expectativa, né? A revisão tributária, em muitos casos, salva a vida de uma empresa, né? Isso eu já ouvi falar muito, assim, de empresas que, né, ressurgiram até. Salva a vida de uma empresa, né? E acabam tendo vários aspectos aí, né? A questão concorrencial. De repente, se eu não estou fazendo um bom planejamento tributário, será que o meu concorrente não está? E aí eu estou perdendo o mercado no preço do meu produto ou no preço do meu serviço, sem saber que estou perdendo mercado. Se eu não consigo uma boa margem na parte ali tributária mesmo, na parte financeira, daqui a um pouco eu não consigo reinvestir no meu negócio, não consigo planejar crescimento e o meu concorrente está. E muitas vezes ainda, se tu vai pegar um balanço de uma empresa, de algumas empresas, ou em alguma ocasião ou outra, vai se perceber que se aquela empresa não tivesse feito uma revisão tributária, uma recuperação de tributos naquele mês, naquele ano, talvez ela não teria tido resultado financeiro. Olha só, ou teria empatado a sua operação, ou até ter tido prejuízo na operação, o que é um problema, né? Começa a apresentar um alerta. Então, a recuperação de tributos, ela tem que ser uma prática constante, né? Num país como o nosso, que a voracidade federal, estadual, municípios, tu não vê um horizonte que o movimento seja vamos reduzir o peso do tributo em cima do contribuinte. O movimento é sempre para arrecadar mais. Então é crucial, sem dúvida, é de suma importância e pode trazer problemas de até término do negócio se
se a empresa não se der por conta do que está fazendo, né? O pessoal tem noção do tamanho da empresa Machado Sheets? Quantos colaboradores trabalham? Bom, em vários estados, como tu falou no início da entrevista, Exato, né? Exato. Hoje nós somos um pouco mais de 50 colaboradores, né? Divididos entre profissionais, advogados tributaristas, advogados na área societária, direito aduaneiro, LGPD e também o nosso time, que compõe praticamente a metade da equipe, o nosso time de analistas fiscais. Né? As nossas duas maiores sedes hoje são Porto Alegre e São Paulo. É onde estão concentradas a maior mão de obra operacional e que trabalhamos de maneira bastante integrada, extremamente integrada. Tu fica lá e cá sempre, né? Às vezes eu te ligo, Gleison, onde é que tu tá? Vamos fazer um jantar aí, tô em São Paulo, tô aqui, tô lá, tu não para, né? Às vezes eu acho que tu é mais de um, Gleison. Ico, aí vem aquele negócio de gostar do que faz, né? É verdade, a gente nota que teus olhos brilham, viu? Estar no cliente, estar no mercado, a gente aprende muito. Meu Deus. No mercado. Cada empresa que tu faz uma reunião é um novo aprendizado, é uma nova ideia, é um novo projeto. Eu falava no início, né, do senhor Clóvis Tramontina. Então, ver uma empresa deste tamanho te gera uma reflexão muito grande. Verdade. Como uma grande corporação funciona de maneira tão no detalhe, né? É verdade. Então, hoje praticamente divido sim a minha vida aí entre São Paulo e Porto Alegre e também outros lugares que, digo de novo, é importante estar no cliente, é importante estar no mercado, né? Claro que toda a nossa equipe faz isso, é outra característica do nosso escritório. A equipe precisa sentir o cliente. É verdade. Precisa sentir o porquê que ela está fazendo uma revisão tributária. Não é só pegar o papel, o contrato, as informações aqui no back-office e desenvolver. Ela precisa entender o cliente. É uma indústria de quê? De plástico, metal, mecânica, uma transportadora de carga, o que ela transporta? Trator, mercadoria, miúdos, enfim. Ela precisa entender o cliente, o propósito dos donos da empresa, para ela entender o porquê que ela está fazendo aquele trabalho ali. Então, o time ele roda bastante nos clientes. E aí eu acho que é a grande riqueza, viu? Eu sempre comento dentro do escritório, gente, a gente tem uma riqueza aqui que é aprender dia a dia, né, estando no cliente. Tá? Então, hoje São Paulo e Porto Alegre são bastante o meu habitat, mas Brasil afora também, né? Uma revisão tributária feita aqui no Sul ou em São Paulo, é parecido todo o processo ou difere um pouco de estado para estado? O que acontece aqui no Sul é um pouco diferente de São Paulo, do Nordeste, ou é basicamente o mesmo trabalho? O trabalho ele é basicamente o mesmo, né? O que difere em alguns casos, como o ICMS, que é um tributo estadual, né? Muitas diferenças de negócios, Zico, tá? Isso é algo também rico do Brasil, né? Tu tens negócios no Nordeste que não tem aqui no Rio Grande do Sul. E tem negócios aqui no Rio Grande do Sul que não tem no Nordeste ou no Norte, assim como em São Paulo, né? A gente tem um cliente em São Paulo de muitos anos, que é a primeira empresa, a empresa número 1 na América Latina de serviços aeroportuários. Ela está no Canadá, está nos Estados Unidos, é brasileira, né? Brasileira, é de São Paulo, está no Chile, está na Colômbia. Qual é o negócio dela? Abastecer a aeronave, cuidar da alimentação dentro do avião, cuidar do fluxo no raio-x. São atividades peculiares. Assim como nós temos uma outra que é transporte de hortifruti granjeiro para a Europa. Olha só. Todo dia viaja toneladas e toneladas de hortifruti, viajam de madrugada por TAP, Lufthansa, Emirates, enfim, e amanhã, 1ª hora da tarde, estão sendo distribuídas as frutas hortifruti nos supermercados da Europa. Sensacional. Então
é uma operação literalmente de guerra, né? Uma logística. É uma logística de guerra, assim, tem que funcionar e tal. E alimentos ainda, né? Alimentos, totalmente perecíveis. Então, diferenças, tá? É a riqueza desse país de tanta diversidade de negócios. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, o que a gente tem que fazer? Se amoldar, se adequar ao tipo de atividade e entender o cliente. Tá aí a diferença, né? Onde o mindset, muitas vezes, o pensamento do empresário de uma região, o pensamento do empresário de outra, isso tem que entender, tem que ser entendido. A gente conversa com o Gleison e nota a paixão dele, porque teus olhos brilham quando tu está falando, hein? E isso é interessantíssimo, tu nasceu realmente para fazer isso, né? Eu sempre comento isso contigo. Como tu descobriu o Gleison advogado? É isso que eu quero fazer, porque eu tenho certeza que tu está no lugar certo. Ico, o primeiro me despertou, né, a questão, eu trabalhava, né, no transporte de carga, né, e me despertou a faculdade de Direito, né, e no interior, normalmente, tu não tem grandes escritórios, e aí a gente vem do interior com aquele perfil de negócio, escritório de advocacia bem boutique, bem, né, bem reduzido. E quando eu chego em Porto Alegre, começo a ver escritórios com 50 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, e aquilo chama atenção, né? Então, a primeira coisa foi o direito, me chamou a atenção, né? Em especial pela sua multiplicidade de oportunidades, né? Mas sempre me chamou a atenção o direito empresarial. É ir para a área produtiva, a área que desenvolve, a área que é onde se cria algo e se cresce e se desenvolve. Sempre me chamou a atenção. Que faz a roda girar, né? Que faz a roda girar, né? Seja em qualquer região, seja em qualquer classe, né? O direito empresarial, então, foi o que me chamou muito a atenção. E o que me fomentou mesmo foi na prática, quando comecei nos escritórios a ver esse mundo todo, esse universo todo, e aí vem a questão de a gente tentar ir ao que brilha, né, na profissão. Eu acho que a gente estar intrínseco nos negócios, nas empresas, isso brilha. Tu saber que algo que tu vai entregar faz sentido para aquela organização. Sentido econômico, sentido social, né? Toda empresa, e eu estou lendo o livro do Jorge Gerdau, né? Maravilhoso. E ele dá uma aula do que o social é, o que uma empresa é para o social. É algo absurdo, né? Ele dá umas aulas ali que tu diz assim, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, eu acho que está aí o principal ponto que brilha da gente atuar. Tem que ter um sentido, né? Tem que ter um sentido, né? É aquela coisa, não adianta ter mestrado, doutorado e ficar só no quadro. Tu tem que botar aquele conhecimento para fora da porteira, né? Tá? Então, esse sentido de a gente tentar contribuir no desenvolvimento das empresas pararem em pé, das empresas terem evolução, eu acho que é o que brilha na profissão, viu? Sabe que esses dias assisti, foi no South Summit aqui, Brasil, em Porto Alegre, uma palestra, né, do seu Jorge Gerdau, e ele disse, perguntaram para ele os segredos, todo mundo pergunta isso, né, e o segredo, coisa e tal. Ele disse, olha, o negócio começa a não dar certo quando o gestor, o dono, perde a humildade. Olha só, né? Ele foi num lado, parece simples, né? Mas ele foi... A pessoa tem que ter, além de todo o conhecimento, uma humildade com seus colaboradores, com seus funcionários no geral. Que interessante isso, né? Porque essas pessoas como o Dr. Clóvis Tramontina, o seu Jorge Gerdau, eles têm uma visão, imagina, coordenam e participam de um império, mas eles têm uma visão da simplicidade, do caráter, da humildade. Interessante isso, né? Eu acho que deve começar muito por aí.
Ico, por mais que tu tenha uma empresa de prestação de serviço, que é o nosso caso, como uma indústria que parece que, bom, vai ser tudo mecanizado, não adianta. Atrás tem que ter pessoas, tanto para tocar a máquina quanto para desenvolver um negócio, né? E o Dr. Jorge Gerdau, ele enfatiza demais isso, né, no livro ali, enfatiza demais o cuidado com as pessoas, a realização das pessoas, porque no momento que se perde isso, e seja em qualquer grau de hierarquia, o próprio líder vai ter dificuldade Exato. de fazer a roda girar. Então acho que é isso. Aí a gente tem que aprender com eles, né? Tem que aprender. Porque fazerem o que fizeram, eu acho que tem que olhar, abstrair, com certeza é o grande detalhe, né? Outro entrevistado que me chamou muito a atenção, que me recebeu também na casa dele, foi o seu Anton Karl Biedermann. 100 anos, né? Nada todos os dias. Que coisa. Isso, né? O seu Anton é uma sumidade, né? E eu ficava escutando ele falar, e o que me emocionou muito foi que quando comecei, imagina, né, um ser humano centenário ali na tua frente, e quando eu cheguei na casa dele, ele começou a entrevista assim, eu quase fui às lágrimas. Ele disse: é um prazer estar recebendo um programa tão interessante aqui na minha casa. E eu fiquei emocionado com isso. Aí eu ficava só escutando o que ele tinha para falar, porque eu adoro pessoas de idade. Eu acho que, eu sempre escutei isso desde criança, né? Respeite os mais velhos. E eu sempre gostei muito de escutar uma pessoa, né, com seus 80, com seus 90, 100 anos. Imagina quanta coisa passou e o que pode te ensinar. E a gente tem que ouvir, né? São homens maravilhosos, tá falando, né? Passou por várias fases da humanidade. Meu Deus! E teus clientes, né? Eu fico pensando assim, quando eu vejo ali teus clientes, a carta de clientes, tu deve conversar com muitas pessoas incríveis também nesse Brasil inteiro, que tu também aprende com eles, né? Eles vão procurar ajuda no escritório, claro, mas tu também deve aprender muito com essa gente toda, né? Ico, trabalhos de rede social e marketing e tal, não tem muito tempo que nós começamos a fazer isso no escritório, né? E tem um papel muito grande institucional, fixação de marca, posicionamento de mercado, tem um papel extremamente importante, mostrar, né, o que estamos fazendo, onde estamos e tal, mas o detalhe realmente está em estarmos no cliente, porque tranquilamente mais de 80% dos decisores ou proprietários ou CEOs das empresas do qual a gente atende, a gente tem muita multinacional na carteira e tal, já parte de 55, 60 anos de idade para cima, né? E normalmente não que não tenham mais jovens, e tem jovens de 30 anos aí, grandes gestores, mas prepondera a experiência, né? Com certeza. Eu acho que para tu galgar uma posição lá na cúpula da gestão de uma empresa, vão anos, que é hoje o que está muito difícil, né? A gurizada quer entrar numa empresa e em um ano quer ser o diretor. Não, tem um caminho ali muito árduo, muito errar e acertar, né? Então, é muito engraçado isso, porque essas pessoas ali com 50, 55 e aí vai adiante, não são tão ligadas no Instagram, nas redes sociais, muito pouco às vezes até fazem toda essa circulação que a gente faz hoje no WhatsApp, porque é foco. É verdade. É foco. E tira o foco, né? Tem um negócio, é foco naquele negócio. Então, muitas vezes tem clientes ainda que eu ligo, não mando um WhatsApp. Porque daqui a um pouco, se eu mandar um WhatsApp, eu vou verificar ali que ele visualizou, mas ele quer receber a ligação. Eu acho importante isso. Ouvir a voz. A preocupação, tá? né? Preocupação, tu debater e tal. Então, veja, como isso mostra o perfil, né, da concentração,
que é hoje o que está atacando a humanidade, né? A gente vai ler um livro e quer olhar o WhatsApp ao mesmo tempo, quer olhar o Instagram, tal, ao invés de focar só no livro, né? Então tira o poder de concentração. Então é o preponderante na nossa rede de clientes, né? Pessoas com uma idade mais madura e que acabam tendo essa vontade do contato. É outro diferencial. Tem que estar no cliente. A videoconferência fez muita diferença para tu resolver coisas rápidas? Sim, mas tu estar lá é anos-luz de diferença no atendimento e no entender o cliente. O programa passa muito rápido, né? Falei para o meu grande amigo Gleison Schitz, né? Um grande advogado aqui do nosso estado, que passa rápido o programa, mas já vou te convidar para voltar antes do final do ano aqui, porque já estamos encerrando aqui o programa. Falamos hoje sobre vários assuntos interessantes, revisão tributária. Meu amigo, como falei, Gleison Schitz, que tem o escritório Machado Schitz Advogados Associados, que faz um trabalho, olha, eu falei essa palavra no início e repito, ilibado. Sinceramente, é algo incrível. Eu volto e meia, passo lá, tomo um café. Agora só estou esperando, né, o happy hour, naquele... No pub. É incrível aquele pub que vocês têm no escritório ali. Eu quero lá fazer um happy hour com vocês. Quando quiseres. Muito legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Manda um abraço para a esposa. Obrigado. E em breve nos vemos de novo e manda um abraço para todo mundo lá no escritório, tá bom? Ico, muito obrigado. Foi um prazer. Retorno quando o convite estiver aí em mesa. É um grande prazer esse bate-papo e um prazer estar no teu programa, tá bom? Muito obrigado. Prazer. Muito obrigado e volte sempre. Ico Thomas Show volta na semana que vem. Um abraço e juízo. Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena.